eu vou deixar para o segundo horário. A Gabriela Santana ficou muito... Deu até dó, gente. Ela ficou tão aflita com o exercício, mas eu te dou razão. E eu quero conversar a respeito desse exercício. Foi um exercício que, com certeza, no livro, eu escrevi uma palavra bem grande. Não para ele. Por que eu escrevi não? Porque ele tem um problema. Que para mim é um problema conceitual. Vinícius está concentrado hoje, gente. Ele está psicografando. Chico Xavier. O que você está psicografando aí? Ó, é o número da telecena, é o número da Mega Sena? Professora. É estratégia para dormir. É o número da Mega Sena? Para ver se sai alguma ideia aqui, professor, eu vou jogar hoje. Vai que, né? Vai que. Bora lá. Ai, gente. Falando nisso, Vinícius vai na aula, no detalhamento de aula, da aula passada, foi, acho que do primeiro horário, tá? Tirei a capa do vídeo, você com a sua mãe, tá coisa mais linda! Uma foto ficou muito top! Vai lá! Não, sério mesmo, mostra pra ela. Professor, ficou parecendo dois palhaços aquele trem. Você viu? Não, claro que não, tá linda. A cara da minha mãe tá ridícula, professora. Não, tá linda. Como você fala isso da própria mãe, velho? Vinícius do céu. Como é que você fala isso da sua própria mãe, tá mano? Linda, sua mãe tá linda. Não tem aquela foto espontânea? Linda, linda, linda. Verdade. Isso aqui, trem lá, feio demais. Que feio demais, gente. Vão lá e olhem. A foto ficou top. Tá top de linha. Pode parar. Pode parar. Tem que justificar isso daqui, né, mano? Ó. Bora lá na questão. A questão que ela estava com dúvida, gente, é a questão 8. Fala assim, a energia interna, quando fala em energia interna, eu sei que é um gás, eu vou lembrar da primeira lei da termodinâmica. Só retomando, na termodinâmica nós temos a lei zero, que é a lei do equilíbrio térmico. Aí nós temos a primeira lei, que é a variação de energia interna, e nós temos a segunda lei, que é que fala que não existe uma máquina térmica com 100% de rendimento. Depois eu vou retomar esse conceito. Mas esse exercício aqui eu estou falando de quem? Estou falando da primeira lei. Quando eu vou escrever a primeira lei, então eu escrevo assim, variação de energia interna, a Isabelle caiu. Variação de energia interna é calor menos trabalho. É isso que quando eu leio o exercício, eu já percebo que é isso que ele está dizendo ali. Aí ele coloca assim, se comporta como um gás ideal contido em recipiente, que é proporcional à temperatura. Quando eu falo da primeira lei da termodinâmica, eu falo de calor e falo de trabalho. Eu não falo nada, gente, a respeito de temperatura. Então, o impasse já começa aí. Não tem nada de temperatura. Na fórmula não tem. Se eu pegar as variações dessa fórmula para o processo adiabático, processo isobárico, processo isocórico, processo isotérmico, eu não tenho nada de temperatura em nenhuma das fórmulas, não tenho nada. Mas aí, o que ele fala? Coloca a temperatura. Aí eu já fiquei com um ponto de interrogação, por isso que eu coloquei não nessa questão. Aí ele fala, e seu valor pode ser calculado utilizando a expressão, U, que é a variação de energia interna. Morreu Games? Quem que é esse? 12,5 vezes T. Aí ele fala de uma temperatura, aí ele fala, a temperatura deve ser expressa em Kelvin e a energia em joules. Se inicialmente o gás está a uma temperatura, inicialmente, 300 Kelvin, há um volume constante. Se ele fala volume constante, vou colocar aqui, volume constante. Vou colocar todas as informações importantes aqui. Ele é isovolumétrico, né, professora? Isovolumétrico ou isocórico. Aí ele fala, recebe uma energia de 1.250 joules. Essa energia, se eu sei variação de energia interna, ele deu. Essa energia que ele está dizendo aí é a quantidade de calor.
Então, a quantidade de calor é igual a 1.250 joules. Aí ele pergunta qual é a temperatura final. É um tipo de exercício que eu jamais irei cobrar numa prova. É um tipo de exercício que eu não concordo. Esse daqui, será que eu falo cão chupando manga? Eu fiquei pensando, porque eu falo... eu falo muito... Falei assim, se ela falou isso, gente, eu vivo falando cão chupando manga, eu vivo falando pelo amor dos meus filhinhos. Mas esse daqui não é o cão chupando manga, esse aqui é o cão chupando manga do avesso. Porque eu não sei, a pessoa que elaborou esse exercício criou uma nova fórmula da primeira lei da termodinâmica. Então, é um tipo de exercício que eu coloco não para ele. É um tipo de exercício que eu nunca irei cobrar numa prova. Porque, para mim, esse exercício está esfaqueando a primeira lei da termodinâmica. A física que eu mais amo na vida. Sabe por quê? Olha aqui. E aí, ela ficou tão preocupada, professora, será que eu sou muito burra, que eu não estou conseguindo fazer esse exercício? Não é, minha filha, não é nada disso, não é você, é o exercício. É esse cão chupando manga do avesso aqui, ó, essa coisa. Ó, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna é calor menos trabalho. É isso que você tem que aprender. Porém, ele coloca a temperatura. E o que está errado aqui também, gente? Isso aqui não é U, é variação de temperatura, é variação de energia. Então, isso aqui deveria ser delta U 12,5 vezes delta T de temperatura. Ah, já tem erro aqui, ó. Então, reescreva isso aqui. Aí você vai colocar lá, se o volume é constante, quanto que vale trabalho? Zero? Zero. Então, eu vou pegar essa dita cuja aqui, menos zero, porque o volume é constante. Então, variação de energia interna é igual a calor. Mas quem é a variação de energia interna? Eu vou substituir 12,5 vezes delta T, que é igual a calor. Quanto que é a quantidade de calor? 1.250 joules. Aí eu vou pegar delta T vai ser igual a 1.250 joules dividido por 12,5. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 100. Então, a variação de temperatura, desculpa, é igual a 100 Kelvin. Quem é a variação? Por isso que eu estou dizendo, aqui faltou o delta e aqui faltou o delta no exercício. Outro segundo erro, tá? Você está vendo, Gabriela, como que são os erros do exercício e não é você, minha linda? Isso aqui é delta T. O que é delta T? Temperatura final menos temperatura inicial é igual a 100. A temperatura inicial eu tenho, ó, 300 Kelvin. E aqui 100. Ou seja, a temperatura final é igual a 400 Kelvin. Eu concordo com esse exercício? Não. Não concordo, porque eu estou mudando a fórmula da primeira lei da termodinâmica. Então, é um exercício, ó, tenho a resposta, sei como calcular, concordo com ele? Não. Não concordo porque eu estou mudando a fórmula da primeira lei. Segundo, ele colocou U e T, não é T, é delta T. Isso aqui é variação de temperatura. Outra coisa, ele colocasse aqui, ó, temperatura inicial 300, temperatura final. Então, obrigatoriamente, deveria ter o delta T aqui, ó, tá? Aí é assim que resolve. Mas é um exercício, tá aqui, tá resolvido, mas... Tenho esse direito? Tenho esse direito. Tá? Tudo bem, minha linda? Obrigada. Agora, então, o problema não é você. O problema é esse cão chupando manga do avesso. Essa coisa que não está 100% correta. Tem exercício que tem erro, gente.
erros? Tem. Assim como tem livros que têm erros de física, tá? Tem sim. E daí, se Assim você como quer a um senhora não livro... deu meus meio ponto da semana passada de cada exercício que eu dei a resposta certa. Mas Ai, não lá vem justifiquei. ele. Mas eu Lá tenho meus vem pontos. ele. Eu venho reivindicar meus meio pontos de cada exercício que eu Meu dei a resposta Deus do certa. céu. Só Ó, não justifiquei. deixa eu só falar com vocês, se vocês querem um livro bom, um livro que eu gosto de olhar, gente, é do Alberto Gaspar. Alberto Gaspar, você pega lá Física 1, Física 2, Física 3 dele, são livros muito bons. Outro livro é da Beatriz Alvarenga. Beatriz Alvarenga, eu acho que eu só achei um livro dela em PDF. Mas o Alberto Gaspar tem o volume 1, 2 e 3 de graça na internet. Baixa esses livros. Ele é muito bom, muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque a apostila ela é mais resumida. E lá não, ele vai, às vezes, quando tem algum conteúdo que você não entende também, lá tem vários exemplos, várias coisas. Então, se quer um livro como referência, a nível de ensino médio, pega Alberto Gaspar, é muito bom. Eu gosto muito dele, tá? Por quê? Porque tem muito livro errado aí, viu? Eu lembro uma professora minha, ela estava analisando Ira Maia. Um livro tinha mais de 100 erros didáticos de física, no livro de física, gente. Aí ela constatou e falou com a pessoa, com a editora para poder mandar corrigir. Então, tem muita coisa errada. Insight piorou, viu? Muita coisa errada também. Bora lá! Continuando nossa aula que Sônia adora, eu falei até o ciclo de Carnot com vocês. Eu não recordo onde que eu parei. Sim? Fui até o ciclo de Carnot? Deixa eu fazer uma retomada, então. Deixa eu ir lá, deixa eu colocar. Sônia. Fui no lugar errado. Peraí, gente. Lá vai ela. Tubos sonoros. Estava falando sobre tubos sonoros do segundo ano. Ai, gente. A aula é toda musical. Aí tem musiquinha no meio. Estudar física com música, muito bom, né? Olha lá o vídeo. Dependendo do tamanho do tubo, você tem sons, frequências diferentes. É muito legal. Bora lá. Vocês ainda não estão lá, daqui uns dias estão chegando, já está perto, né? Só para a gente Falta ter poucos uma dias. curiosidade. Hã? Só para a gente ter uma A curiosidade. senhora podia dar essa aula hoje, né? Não sei nem se eu vou estar vivo até lá. Claro que tá. Não, só vou mostrar para vocês como que é legal. Só o início do vídeo, então. Peraí. Hoje é sexta-feira, depois de uma chuva, professora. Ai, mas é Tá isso, muito bom Leandro. para fazer as coisas. Ó, deixa eu só colocar. É bem legal. Eu lembro. Ai, meu Deus do céu. O ano passado, a professora de artes, ela trouxe esses tubos e mostrou para o segundo ano do ensino médio. Ela ia fazer um trabalho musical com tubos para unir a física com a arte. É assim, né? Deixa eu colocar, onde que eu coloco embaixo? Só um pouquinho.
bom. A professora agora já está acabando, a professora volta lá. Já está acabando. Tubo sonoro. Vocês viram que eles vão trocando os tubos, que dependendo do tubo que eles colocam, eles têm um som mais agudo ou um som mais grave. Isso, vocês vão estudar isso lá na física. Comigo, viu, gente? É uma aula bem legal. A gente vai falar muito. Quase não tem A fórmula gente no segundo ano. vai aprender e vai tocar também, professora? No segundo tem o Wesley. O Wesley estava mostrando, como eu não sei tocar nada, né? Ele toca violão, toca piano, e daí ele estava tocando violão e eu explicando a aula. Ficou bem, bem legal, bem legal. Ele falando sobre, ele fala, coloca na prática, Aqui eu vou nós falando a teoria da física. temos Gonzaga aqui, ó. Não, professora, tem Isabela. Isabela sabe tocar o ukulele, professora. Então Isabela sabe cantar também, trabalhar. professora. Gabriela Ela também sabe cantar, profissional de canto. então- Professora, a Gabriela ama cantar, você não tem noção. Ela ama, Aqui canta tem- tudo. Mentira, não cai, não. É coral, Então Então vamos professora. Coral programar. profissional. Júlia toca Ano que pandeiro. vem, Júlia toca Professora, pandeiro, não sei professora. cantar, pelo amor de Deus. então Júlia ano também que canta, vem, professora. A senhora tem que ouvir Júlia cantando. Isabela tocando ukulele, ó. top de linha. Então, Top. o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar presentes, daí de repente dá para a gente fazer um trabalho musical, tá? Juntar a física aí, estudar um pouco mais a física na prática. No segundo ano, vocês vão amar, tem pouca fórmula. A minha área tem pouca fórmula, do Beneboy, mas a minha tem pouca fórmula, é mais teoria, vocês vão amar. Ó, deixa eu voltar lá agora de verdade, né? Deixa eu arrumar lá. Colocar termodinâmica. Eu gosto de termodinâmica, gente. Qual é a professora que mais ama termodinâmica aqui em Cuiabá? Sou eu. Eu amo. Ó, então, só recapitulando o que eu falei na aula passada, eu estava aqui e falei que esse desenho é a prova de que a máquina não tem 100% de rendimento. Eu falei o seguinte, que a segunda lei da termodinâmica vai falar a respeito de quê? A lei 0 fala do equilíbrio, a primeira lei, a conservação de energia, que fala da energia interna, é calor menos trabalho, e a segunda lei fala que não existe máquina com 100% de rendimento, e que a entropia do universo só tende a aumentar. Então, são duas coisas, duas vertentes que eu falo na segunda lei da termodinâmica. E aqui é a prova de que a minha máquina não tem 100% de rendimento. Por que não tem 100% de rendimento? Ó, a minha máquina recebe energia da fonte quente, parte dessa energia ela usa para realizar trabalho, mas parte dessa energia ela é perdida, ela é dissipada. Para quem? Para a fonte fria. Então, se eu pego lá, se eu tenho uma máquina, ou aqui a minha lâmpada, ela aqueceu, está perdendo energia, ou seja, toda aquela energia elétrica que era para ser convertida em energia luminosa não é feita de fato. Parte dessa energia é desperdiçada através do calor, através do efeito Joule, é a forma melhor de se dizer. Então, não tenho máquina com 100% de rendimento, ou seja, que pegue toda a energia e converta em trabalho. Então, o seu pai ou sua mãe tem lá o carro, ele coloca lá combustível, aquele combustível não vai ser convertido em movimento do carro. Parte desse combustível vai ser desperdiçado, tá? Porque não tem máquina com 100% de rendimento. Isso que é a segunda lei da termodinâmica. Aí vem as fórmulas. Eu acho que eu mostrei para vocês as fórmulas. Mostrei? Vou mostrar tudo. Se não mostrei, mostrei, gente. Fórmula. Sim ou não? Sim, professor, mostrou sim. Ah, tá. Até a variação de temperatura, né? Só retomando, quais são essas fórmulas? Ó. Só retomando, eu falei isso aqui, que é a que eu nunca esqueço, eu converso com essa fórmula, de verdade, gente, eu converso com essa fórmula. Potência útil sobre potência total. Essa daqui é a que eu nunca esqueço. As outras são consequência. Potência útil é a potência utilizada. Utilizada para quê? Para realizar trabalho, meu querido. Ó. Então, trabalho. Potência total vem de quem? Vem da fonte quente. Trabalho. Trabalho veio da onde? Trabalho é o resultado.
A fonte quente forneceu energia, parte foi realizado o trabalho e parte foi rejeitada na fonte fria. Acorda aí, Gonzaga! Então, o trabalho, ele é o resultado de Q1 menos Q2. Daí, eu posso reescrever isso aqui, ó. Q1 menos Q2 dividido por Q1, e eu cheguei nisso aqui. Q1 dividido por Q1, 1. 1 menos Q2 sobre Q1. Outra coisa aqui, isso aqui está me dizendo que 100% menos alguma coisa. Ou seja, vai ter máquina com 100% de rendimento igual a 1? Não. Ó, é 100% menos alguma coisa. Então, o rendimento da minha máquina será sempre menor do que 1. 1 significa 100%. Posso deixar desse jeito, eu posso escrever em função da temperatura. Ó, 1 menos T2 sobre T1. Tudo sobre máquina térmica aqui, tudo. Professora, qual fórmula que eu vou utilizar? Eu estava resolvendo exercício no terceiro ano, às vezes eu saía daqui, eu utilizava essa e essa. Essa daqui não, tá, gente? Deixa eu marcar um X nela, tá? É só para demonstrar. Essa aqui é para demonstrar só. Às vezes saía daqui e vinha para cá, utilizava essas duas. Às vezes utilizava essas duas. Então, depende, tá? Depende do dado do exercício. Estou falando as questões que você vai enfrentar lá no terceiro ano já de antemão. Aí, voltando. Coisa linda que é essa termodinâmica. Todo mundo vai amar a termodinâmica só por minha causa. Não vou falar. Ó. Daí, isso eu já falei. Isso eu já falei. E isso eu já falei. O ciclo de Carnot eu falei? Sim ou não? Não. O ciclo de Carnot. Esse ciclo de Carnot é um ciclo utópico. Primeiro, só existe ciclo de Carnot, professor? Não. Eu recordo que no mestrado a gente estuda lá termodinâmica e estuda a parte de física e estatística também, que é junto com termodinâmica. Eu estudei, se não me falha a memória, 7 ou 8 ciclos. 2 ciclos que eu recordo, além do de Carnot, é o ciclo de Otto e o ciclo de Diesel. Então, nós temos vários tipos de ciclo, tá? Mas o que é mais estudado, o único que é estudado no ensino médio é o ciclo de Carnot. Mas esse ciclo aqui, gente, ele não é um ciclo que ele é efetivo, que não se coloca na prática. Ele é um ciclo utópico. Da onde que surgiu e por que surgiu esse ciclo? Da Revolução Industrial, as máquinas tinham um rendimento muito baixo, e daí Carnot, que não era físico, engenheiro, ele começou a estudar de que forma que ele poderia fazer para que uma máquina tivesse 100% de rendimento. E daí ele criou esse ciclo. Esse ciclo, como ele é ciclo, ele é um processo reversível, vai e volta. As coisas na natureza, de forma cotidiana, são reversíveis? São? Eu vou falar algo nojento só para acordar o Guilherme. Se eu comer e se eu vomitar, depois eu posso comer de volta, vai ter o mesmo sabor? Hein, Gonzaga? Acorda aí! Se eu comer, se eu vomitar, for comer de volta, tem o mesmo sabor? Claro que não, professora. Que pergunta besta, professora. É um processo irreversível. Então, no cotidiano... professora, não, é nojento. Além de ser nojento, não tem nada a ver, cara. A senhora me chamou só pra isso, professora. Irreversível. A maioria... Se eu quebrar essa parede aqui, ó, se eu quebrar essa parede e eu montar os caquinhos, eu não tenho a mesma parede. Então, a maioria das vezes, no nosso dia a dia, as coisas são irreversíveis. E ele criou um ciclo, gente, reversível. Então, só daí eu já posso concluir que é algo utópico que não acontece no nosso cotidiano. Mas o que é esse ciclo? A primeira coisa que eu quero que você note é que o ciclo de Carnot, ele em todos os processos, ele possui curvas.
Então, se você vê, por acaso, escrito ciclo de Carnot e tiver alguma reta, não é ciclo de Carnot, tá? Então, olha aqui, ó, curva, 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 curva. Essa curva aqui, que é mais na horizontal, essa curva é a curva da isoterma ou isotérmica. Essa outra curva é da diabática. Então, os dois processos que apresentam curva, processo isotérmico e processo adiabático. Ou seja, o ciclo de Carnot ele é constituído de dois processos, isotermas e adiabática, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um gás, porque eu estou falando de máquina a vapor, funciona através do vapor. Incide energia térmica sobre esse sistema. O que esse sistema faz? Esse gás faz? Ele expande, ó, ele aumenta o volume. Depois, cessa essa troca de energia, ou seja, calor é igual a zero. O processo ele é o que agora, nesse outro instante? Ele é um processo adiabático, não tem troca de calor. Porém, o meu sistema continua expandindo. É claro que uma expansão muito mais leve, mais tranquila, menor. Depois, ele vai jogar parte dessa energia para a fonte fria. Se ele perde energia, o que acontece com o volume dele? Diminui. Há uma compressão do volume e o processo é isotérmico, ou seja, não tem variação de temperatura. E, de novo, depois que ele fornece essa energia para a fonte fria, o processo cessa essa troca de calor, ou seja, calor é igual a zero. E daí o processo ele é adiabático. E continua ainda o gás comprimindo mais um pouquinho, ó. No processo aqui, ó, de 4 para 1, continua uma compressão, porém o processo ele é adiabático. Coisas importantes do ciclo de Carnot, então. Eu tenho dois processos, isotérmicos e adiabáticos. Segunda coisa, no diagrama PV, que é do ciclo de Carnot, eu não tenho retas, eu só tenho curvas. Então, se você vê algum desenho com reta, você pode até pedir para anular essa questão. Por que eu estou falando? Porque eu já vi questão errada e foi pedida anulação de questão porque colocaram o desenho errado, tá? Em suma, é isso aqui, encerrou máquina térmica. Agora nós temos as máquinas frigoríficas. Máquinas frigoríficas, eu vou pedir para você lembrar daqueles dias que estava extremamente quente aqui em Cuiabá. 43 graus, 44 graus. E daí vocês ficavam lembrando aquele ar-condicionado bem geladinho da escola, né, Gonzaga? Gente, o tempo difícil. Mas o que o ar-condicionado faz? O ar-condicionado, ele tem lá, recebe energia elétrica, alguém pagou por essa energia, seu pai, sua mãe pagou por essa energia, é bem cara. E esse ar-condicionado realiza um trabalho. E qual é o trabalho do ar-condicionado? Retirar a energia térmica daquele ambiente e jogar para o lado de fora, o lado da fonte quente. Sua casa está aqui, você liga o ar-condicionado realiza um trabalho. E qual que é o trabalho dele? Retirar a energia térmica aqui desse local e jogar para a fonte quente. Qual que é a fonte quente? O lado de fora, onde está aquele sol extremo. Então, a máquina frigorífica, ela funciona totalmente o inverso da máquina térmica. Olha as setas da máquina térmica. Olha as setas aqui da máquina frigorífica. É totalmente o oposto. Então, o que ela faz? Ela realiza um trabalho. Qual que é o trabalho dela? Retirar a energia térmica daquele sistema e jogar para a fonte quente, tá? Se o funcionamento é o inverso, a fórmula também da máquina frigorífica também será o inverso. Ó, nesse caso, é chamado de eficiência. Vou colocar aqui o E. E você vai entender. Ó, aqui o rendimento de uma máquina térmica é calor sobre a fonte quente. Aqui o trabalho vai, trabalho não, o funcionamento é o inverso.
Então, o trabalho, ao invés de ser em cima, será embaixo. Qual que é o trabalho da máquina frigorífica? É deixar o ambiente mais geladinho. Ou seja, eu não vou ter fonte quente, eu vou ter fonte fria. Olha lá, o inverso. Frigorífico, térmico. Frigorífico, térmico. Tudo bem? Tudo bem? Entendeu? Você entendeu essa coisa linda, maravilhosa aqui? Sim ou não? Então, um é o contrário do outro, né, professora? Isso. Ó, tá vendo? Aqui é da máquina térmica. Trabalho sobre fonte quente. Aqui é o inverso. O trabalho da máquina é deixar o ambiente frio. Então, o trabalho, ao invés de ficar em cima, fica embaixo. E aqui na parte de cima, você não vai colocar fonte quente, você vai colocar fonte fria. Ó, Q2, fonte fria, Q1, fonte quente. É o inverso, olha lá, o inverso. Até as setas lá, você viu, são coisas completamente diferentes, completamente invertidas. Essa que é a palavra certa. Professora, Fala. você pode voltar naquele desenho da máquina térmica e da outra máquina que tava os dois Tá, desenhos? vou. Peraí. Só mostrar, tirar aqui, mostrar a minha cara. Mostra a cara aí. Carol que fala. Coloca aqui, bem aqui. Olha lá. Olha a diferença. A fonte quente fornece energia, a máquina realiza trabalho. Ali, a máquina frigorífica realiza um trabalho para retirar energia térmica do ambiente e jogar para a fonte fria, deixando o ambiente mais refrigerado. As setas são opostas. É tudo o oposto, é tudo o contrário. Oposto não, contrário. Legal, né? Não é legal isso? Eu acho legal. Gonzaga tá achando muito legal, gente. Olha a pose. Tá legal? Pode Tá passar para legal? frente, professora. Tá. Não, já terminei. Todas as fórmulas, graças a Deus. Agora é recreio, professora. Hã? Agora é recreio. Sério? Já? Tá. O que eu vou fazer? Deixa eu só... Falta 5 minutos. Na próxima aula eu vou fazer a E chamada. aí, Isabela? Peraí. Dá para a gente resolver o primeiro exercício lá. Só para você analisar. Eu vou fazer pergunta valendo ponto sem ser a pergunta realmente da questão. Quer ver? Na próxima aula, professora? Agora, é só uma pergunta. Calma, tem tempo. Quanto mais perguntas eu fizer, mais pontos vocês terão. Lembrem disso, só sair daqui. É rapidão. Peraí. Ai, não apressa, insônia. Página que é página 61. Olha lá. A primeira pergunta que eu quero saber, eu acabei de explicar. Esse ciclo aqui não é o ciclo de Carnot. O que tem esse ciclo? Quais são os processos que tem esse ciclo e por que ele não é o ciclo de Carnot? Quais são os processos que tem nesse ciclo que está aí, esse diagrama PV? E por que ele não é o ciclo de Carnot? Essas duas coisas respondam. Não tem nada a ver aí, não tem nada a ver com a questão, mas eu quero saber, para ver se vocês estão conseguindo interpretar muito bem um gráfico, um diagrama PV. Professora, eu acho que não é de Carnot, porque a senhora falou que sempre tem curva
e esse tem uma linha reta. E o processo, eu acho que é isotérmico e eu não sei o outro. Quem quer ajudar a Gabriela Santana? Tem mais um outro. Quem falar o outro processo? Tipo, É isobárico, professora? Não. São os processos isotérmicos e adiabáticos. Isovolumétrico. Ó, deixa eu marcar aqui. É a Gabriela Santana. Isabela. Já ia marcar Não fui eu que falei. Ah, tá. Pois é, Gabi. Acho que já ia anotar seu nome. Peraí. O que ela falou, professora? Qual que é a resposta que ela falou mesmo? Primeiro, não é o ciclo de Carnot, porque eu falei que o ciclo de Carnot ele é constituído por curvas. Então, eu tenho curvas, mas eu tenho reta. Aí ela falou assim, professora, a curva eu sei que é o processo isotérmico, mas essa outra aí eu não sei. Qual que é esse processo dessa reta? Que processo que é esse? Quais são os processos desse diagrama PV que estão aí? Está no gráfico, gente, no gráfico. Que processos que são? Um processo é o processo isotérmico que ela respondeu, e o outro processo não é o ciclo de Carnot. Esse diagrama PV não representa o ciclo de Carnot. Isso eu sei, porque não tem curvas. isotérmico e isovolumétrico. Gonzaga acertou. Então, aqui não é o ciclo de Carnot, porque eu não tenho... O ciclo de Carnot é constituído por curvas, porque processo isotérmico é curvo, processo adiabático também é curvo. Então, o ciclo de Carnot ele é constituído processo isotérmico, processo adiabático. Aqui eu tenho processos isotérmicos e processos isocóricos ou isovolumétricos. Então, não é o ciclo de Carnot, tá? Daí eu vou encerrar para deixar vocês, mas vai ter mais... esse gráfico, gente, dá para falar muita coisa. Pode deixar, não vai ter só uma questão aí, não. Já fiz uma. Vai ter a questão do próprio livro, mas eu vou fazer mais uma questão. Pode deixar, tá? Ó, beijinho até daqui a pouco, tá? Lanchem bem para ficar bem dispostos para a nossa última aula. Sexta-feira ainda. Tchau, gente. Tchau, gente. professora. Tchau. Beijo. Agora a Gonzaga fica animada, porque ele pensa na comida. Quem que falou assim? Miguel! Miguel nem tá aqui. Ah, Miguel tá. Miguel falou assim, professora, você quer ver Gonzaga animada? É só falar a palavra comida. Olha lá. Já sorriu. Tchau, tchau, gente. Bancada.